Oi, oi. Então, foi o meu primeiro dia morando no Rio. Quer dizer, eu não tô morando aqui, mas eu decidi ficar aqui um mês e ver o que eu vou conseguir fazer. Eu tô meio semi-gringa, dá pra ouvir, mas deixa eu começar do começo, me introduzir. Meu nome é Jade Cata Preta, eu sou uma atriz, uma comediante. Eu moro nos Estados Unidos desde 12 anos. Com 12 anos, eu nasci em São Paulo, na Brooklyn. Com 12 anos, a minha família foi para Charlottesville, Virginia. Dá para ouvir meu inglês, é perfeito. Parece uma judeia de Nova York, eu falo super rápido. Então, em 1995, eu fui para os Estados Unidos. Então, eu tô bem gringuinha, mas eu queria voltar para o Brasil e ver se eu consigo trabalhar aqui. Então, acho que todo dia falando para esse diário e praticando vai ser bom para mim. E não sei, talvez alguém pode conectar com isso, se achar, e talvez pode se ajudar. Eu estava numa depressão enorme morando nos Estados Unidos. Por 18 anos eu estava trabalhando muito em Los Angeles, na TV, eu fazia um monte de show, eu era uma roteirista, uma atriz, uma comediante. Aí 2 anos atrás teve a strike, aí não sei como fala isso, breve? Eu vou falar muita coisa errada, tá? Olha, dá pra ouvir, eu tô no Rio, todo mundo lá fora batendo, tô na Copacabana. Um, eu amo os barulhos da cidade, mesmo se é assim. Um, então, por 18 anos eu estava trabalhando muito, mas aí teve a breve. Aí teve uma outra breve. Não sei que eu estou falando isso, é strike, quando todo mundo para de trabalhar. Teve um de roteirista, aí teve um de atriz. Aí e inteligência artificial começou e começou a pegar o trabalho de todo mundo. E eu perdi muito trabalho por causa disso e também Netflix, sabe, todos os programas de streaming tirou muito trabalho de ator. E a maioria da minha vida eu quis ser uma atriz. Desde criancinha eu quis ser uma atriz e eu estava sempre nesse sonho. E eu me conectei muito com isso e sempre o meu valor veio disso. Então, quando eu comecei a não trabalhar e não fazer grana fazendo isso, eu comecei a me perder um pouquinho. E também eu tô ficando mais velha, e os meus hormônios estão trocando, e eu cheguei no ponto de quando eu não conseguia mais pagar os meus doutores lá nos Estados Unidos. Eu perdi o meu plano de seguro, porque eu tinha como atora, tem uma, não sei como falar union, mas eu estava com uma SAG, Screen Actors Guild chama, você ganha um plano de médico assim, eu perdi. Então eu decidi vir aqui para o Rio, e até agora tá maravilhoso. Eu tô aqui 3 semanas. A primeira semana a gente estava na Arena Ipanema, porque eu amo o Hotel Arpoador, a gente estava lá em agosto. E a gente decidiu ir. Eu estava com a minha namorada britânica, que odiou o Brasil. Ela ama o Brasil, mas não no verão, né? Ela estava quente, ela não estava conseguindo comer nenhuma das comidas, o estômago dela estava todo fodido, ela estava morrendo, mas a gente estava na Arena Ipanema. Aí a gente foi para Bahia e foi uma viagem muito especial para mim, porque eu estava tão perdida, né? Eu eu me sentia assim meio perdida sem querer fazer nada, sabe? Eu estava nas minhas redes sociais me comparando, eu estava, sabe, vendo, falando, ah, porque ela está trabalhando, eu não estou trabalhando. Então, foi bom eu ir para a Bahia desconectar. E a Bahia é um lugar muito especial para mim, que quando eu era uma criança, a gente foi lá. A gente tem uma amiga que era nossa vizinha quando eu era criança, que tem uma pousada lá, chamada Casa 11, em Arraial de Ajuda. Quando eu cheguei lá, nem eu estava conseguindo falar o nome do lugar, sabe? Eu estava tão perdida. Aí a gente ficou em Arraial e foi um lugar muito especial. É um hotelzinho pequenininho. E a gente tava lá, sabe, morrendo de uma quentura, mas a gente estava muito quente, sabe, suando sem parar. E tinha uma piscininha aí cheia de árvore. A gente viu um monte de animal, um monte de pássaro. E a gente foi para a praia todo dia. E a minha namorada é de Londres e ela nunca nadou no mar. Ela tem 45 anos e para a primeira vez ela nadou, que foi louco. Isso, ela foi na água até aqui, sabe? E foi um momento muito especial pra gente.
E foi duro pra ela, que ela estava muito quente, e o estômago dela estava doendo, mas pra ela mostrar que ela me ama, assim, sabe? Foi uma coisa muito bonita pra mim, saber que ela fazeria isso pra mim. E então, voltando pra Arraial, 30 anos depois, foi meio louco, porque a cultura tá muito diferente, né? Eu lembro sendo criança e vendo todo mundo bronzeado, magro, bonito. E dessa vez estava todo mundo meio gordo, sabe? Andando devagarzinho para todo lugar. Eu tava muito animada para comer, como que fala? Shrimp. Meu Deus, camarão na praia. Eu queria comer camarão e descascar, sabe? Aquele camarão grande que você comia na praia e só tinha camarão pequeno e toda comida fritada. E teve um monte de lugar vendendo hambúrguer que eu achei tão estranho. Eu acho tão estranho que isso está acontecendo com a nossa, com o nosso mundo, né? Tá tudo trocando. Eu acho que a comida tá com muita coisa ruim e... Ah, falando nisso, todo episódio eu vou falar de uma comida brasileira que eu amo da minha infância, que me dá muita nostalgia. Não sei se fala isso, mas nostalgia. A primeira coisa é... Tim, tim, tim. Polvinho. Eu amo polvinho. Minha namorada comeu e falou, ah, por que alguém comeria isso? Que coisa estranha. Mas eu amo. E esse tá bem novinho. Não dá pra explicar o gosto. Se você não... Se é brasileiro e não comer um polvinho, sai da sua caixa. Mas não tem glúten. E eu amo, amo, amo. Sempre tenho isso. Mas como fica meio duro quando fica aberta. Então, o que mais? A gente tava lá em Arraial e eu visitei um monte de lugar que eu fui como eu era criança, incluído um lugar chamado Lagoa Azul. Foi um lugar muito especial. Eu lembro vendo as pessoas brancas, sabe, cheia da... Não sei, não é areia, mas cheia da... Ai, como que fala mud? Isso vai acontecer muito no começo, gente, mas eu tenho que praticar o meu português. Lama. Uma lama branca e sabe, todo mundo andando com essa lama branca. Eu fiquei determinada de achar esse lugar, mas 10 anos atrás a lagoa secou, porque a gente estava sem água. Aí recomeçou a entrar água, eu achei o lugar, me demorou, eu andei 1 hora, eu achei uma praia chamada Pitinga, que era linda, e eu andei até a praia Lagoa Azul, olha, caiu rega de 5 segundos, vou comer mesmo assim. Eu andei até lá, sozinha, que a minha namorada já não queria mais fazer praia. Eu andei lá e foi um momento muito bom, porque eu sou muito codependente e quando eu tô me sentindo meio baixa, eu fico muito grudada na minha namorada, sabe? Eu tenho muita expectativa das minhas amigas, das minha família, então foi muito bom eu estar sozinha andando com o mar, vendo peixador, vendo pessoa andando, vendo o mar lindo, sabe? O mar verde, verde. E eu achei essa lagoa e tinha uma pousada lá que era no mesmo cara que era quando a gente foi na primeira vez. Ele tem um lugar desde 1984. E eu achei uma família super legal. Tinha uma mulher que era como que fala? Uma designer de interior designer. E o filho dela era um composer, super bonito o filho. E a gente pôs a lama e conversou. E achei um casal gay. Eles falaram, tem uma coisa que você pode subir lá e é lindo, é super fácil, vamos lá. Eu falei, eu vou sozinha, vão aí. Vou pegar as minhas coisas e vou. Eu deitei lá, pus a lama, bebi um suco de caju. Meu, eu amo suco de caju. Vamos ter um momento pro caju? É uma fruta incrível, né? Também cashew é incrível. Tomei meu suquinho de caju e a minha água um pouquinho de limão espremida. Aí eu falei, eu estava determinada, eu falei, eu vou achar esse lugar para subir. Aí eu comecei a andar, eu conheci 2 meninas da Argentina, super legais, a gente estava falando porto espanhol, sabe, que eu falo porto inglês, mas ela falava porto espanhol, a gente misturou a conversa e a gente achou um lugarzinho onde tinha uma waterfall, de novo, não sei como falar, não sei, waterfall, e tava seca também, e eu achei um lugarzinho para andar para cima, eu decidi andar, e eu tava nesse momento assim, só de, sabe, Tevas, que é o sapato oficial de lésbica, que eu sou lésbica, e eu tava de biquíni, tá, sabe, eu tava basicamente pelada, e tem um show nos Estados Unidos chamado
Naked and Afraid, que é pelado e com medo. E eu decidi que era eu nesse momento. Eu fui subindo e ficou mais e mais difícil, sabe? Eu tava assim, isso é meio bobo, né? Eu tô sozinha, não sei o que vai acontecer, mas eu tinha uma coisa, um fogo dentro de mim, né? Que quando você se sente perdida, você não sente que você consegue fazer, você não consegue imaginar que coisas boas vão acontecer. Então eu decidi, eu vou fazer, eu vou fazer. Então eu tava subindo e subindo, aí ficou mais e mais difícil. Aí tava difícil com a minha mala, então eu joguei minha mala pra cima. Aí eu fiquei presa. Assim, o meu pé tava dentro de um buraco e o outro assim no ar. E tinha uma rope, uma faixa, sabe? Eu não conseguia pegar, tava pertinho, mas eu não conseguia pegar. Aí eu fiquei lá, eu tava suando, tremendo, quase comecei a chorar. Aí eu respirei. Aí eu vi uma coisinha de madeira, eu peguei, quebrou. Aí eu achei outro lugarzinho, pus meu pé, subi. E eu tava tremendo, gente, tremendo. Eu fiz um vídeo, talvez eu posto como um short pra vocês verem, mas tava tremendo. Eu cheguei lá e como um lobo eu fiz, sabe, fiz esse barulho. Ai, e a vista era maravilhosa, sabe? Dava pra ver a montanha vermelha, o sol, as nuvens, o mar verde, super, ai, lindo, sabe? Eu tava tremendo da adrenalina e dessa conquista, sabe? Nesse momento eu lembrei que eu consigo fazer coisa difícil, sabe? Eu comecei no Brasil, eu fui para Virgínia, eu não falava nada, eu tinha 12 anos, era uma criança. Imagina esse trauma que dá. Eu era uma criança, eu cheguei na minha aula no primeiro dia, uma menina chegou para mim, me cheirou, sabe? Ninguém entendia o que era ser brasileiro lá. E todo mundo falava, você fala espanhol? Não é espanhol, é português, sabe? A pessoa falava a coisa mais louca para mim. Um cara me perguntou se eu usava sapato, sabe? E muitas das minhas piadas vêm dessas experiências. Mas falar a verdade, eu fiz uma característica, uma character, como eu faço stand-up, e não é quem eu sou. Eu quero me reachar e contar a minha história do jeito que eu quero contar, que não é tão, sabe, todo mundo me falando, olha minha buceta, olha, sabe, eu sou um tipo de um cara que eu comecei comédia, sabe, em 2008, quando estava num momento muito, assim, masculino, mas não sou eu. E eu conquistei essa high que eu tava assim, essa trilha, difícil demais, eu consegui, sabe? Eu tava na top lá, na vista, assim, nem acreditando que eu consegui fazer. E nesse vídeo também eu tô tremendo, eu tô falando, ai, não acredito que eu fiz. Aí eu começo a chorar, sabe? Dramática, como sempre, mas alguma coisa aconteceu nesse momento, gente. Quando eu lembrei que meu valor não tem nada a ver com o que eu faço, o que eu não faço, o meu trabalho, mas o meu coração. E o que eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa kind. Kind é uma pessoa gentil, sabe? E aí descer foi um outro problema. Eu tava assim, tremendo de medo, mas eu voltei e, sabe, eu andei de volta assim com muita força, muito, sabe, poder. Eu andei de volta completamente para onde a gente estava ficando, numa praia chamada Praia dos Pescadores, em Macubi. Andei totalmente de volta, de memória. Eu lembrei que meu telefone morreu. E essa outra coisa, ai, andar sem o meu telefone morrido é ai, tão legal, né? Não ter essa coisa te controlando. Eu acho que está estragando o nosso mundo, essas redes sociais, sabe? A gente precisa para trabalhar, mas faz a gente meio, não sei, desconectada, né? Tava me sentindo tão boa, sabe? Eu queimei só na minha bunda também, sabe? Eu tava com um triângulo assim vermelho, uma marca vermelha na minha bunda, meu bumbum. Mas eu voltei, ai, eu tava tão assim animada para contar para minha namorada e, sabe, mostrar foto para meus pais e meus pais vindo, que é o mesmo lugar, e eu tô mostrando, sabe, a placa do mesmo lugar, e eu tirei uma foto no mesmo lugar 30 anos depois, usando o mesmo biquíni, o mesmo peito, eu ainda tô magrinha, sabe, como eu era. Foi num momento muito especial para mim rever esses lugares, sabe? Porque eu falo disso muito. Quando você é uma criança jovem e você sai da terra de onde que você é, de onde você foi feita, tem um monte de memória, mas
a memória fica mais e mais, não sei, pálida, mais menor e mais, você esquece, e aí você fala, isso foi uma memória real, de verdade, ou foi um sonho? Ou foi uma foto que eu vi? E para rever essas memórias te dá não sei, ai, tão difícil, porque eu falo tão bem inglês, mas em português eu não sei todas as palavras ainda, e é difícil me expressar, mas me te dá um poder de falando, eu estava certa, eu tinha essa memória, sabe? Esse lugar é meu, tá no meu coração. Eu odeio quando a pessoa fala, você é brasileira, mas você cresceu aqui. E até hoje eu estava andando, olhando no meu celular, e claro, não faz isso no Rio, né? Meio bobo, mas uma mulher falou, ei, cuidado. Eu falei, tudo bem, eu moro aqui. Ela falou, você parece gringa. Eu falei, o que é? Minha joia, meus olhos, a minha cara? É o meu cheiro? Mas eu não quero ser, eu quero ser as duas coisas. Eu falo que eu sou brasiliana, que é Virgínia e Brasil, sabe? Mas eu sou um pouquinho das duas. Eu quero me reconectar com o meu país, porque eu quero que eu sou das duas. Então, depois de Arraial, eu decidi que a gente ia para uma ilha, outra ilha, chamada Caraíva. E tadinha da minha namorada, ela já estava quente, sem conseguindo comer ou beber a água. E para Caraíva, você tem que pegar um carro de 2 horas, uma estrada assim super louca, que nem é estrada feita, sabe? Aí você pega um barquinho pequenininho, uma caiaque, aí você chega lá e é uma ilha, bem pequenininha, tudo areia. Eu tava, sabe, tava passando a minha mala na areia, assim, consigo. A gente ficou num lugar maravilhoso que um amigo Márcio, que é um amigo brasileiro dela, que ela foi para a universidade com ele que recomendou esse lugar e foi mágico esse lugar. A gente tinha 6 casinhas, sabe, dentro de um mato enorme, lindo. E cada casinha era uma cor diferente. A nossa cor era amarela, que eu amei, sabe? E toda a casinha era amarela e em frente da casinha tinha flor da cor da casinha. Mágico é isso. E tava cheio de macaquinho, que eu amo, bem pequenininhos. E a primeira noite foi mágica, o lugar era muito melhor, mais aberto do que a Arraial, tinha ar-condicionado e a cama era grande, acho que ela relaxou um pouquinho, e eu também, porque era um lugar com muita paz, sabe? E tinha uma hammock, uma... Ai, esqueci como chama, mas é aquela coisa que faz assim... você sabe, você deita lá fora. Eu vou lembrar, aí eu vou rir, que eu não lembrei desse nome. Mas eu tava lá, que tava cheio de lizards também, que eu não lembro como falar em português, e foi mágico, tá? Tinha gatinho, sabe? E na primeira noite a gente comeu num lugar chamado Canoa, que foi meio ruim, a comida tava uma merda. Quase em todo lugar a gente não gostou da comida, gente, eu não sei o que aconteceu. Eu amo comida brasileira, mas a Bahia tava estranho, tava difícil achar. Eu tava na mesa pedindo a minha comida e uma fruta de uma árvore super alta caiu na minha mão, quase me machucou. Eu fiquei parecia bombas caindo dessa árvore. E uma coisa muito especial que eu não falei, que eu achei que eu fiz. Eu vou para trás, desculpa, eu vou para trás, que eu esqueci que eu fiz isso. Enquanto eu estava na Arraial, eu decidi achar um lugar de canoa, que eu acho que canoa, a filosofia de canoa é uma coisa que eu precisava, sabe? Reconectar com o mar, com o ritmo de outras pessoas. Eu amo dança, eu amo esse ritmo de todo mundo junto, sabe? E eu achei um lugar, eu esqueci o nome, VA, mas foi incrível. Achei um grupo de pessoas maravilhosos. A gente saiu bem cedinho, entrou no mar. Tinha uma mulher lá que eu conheci, Simone, que é uma atriz de novela. Ela era uma tiazinha, cheia de recomendações. Ela falou: sabe o que você tem que fazer? Limpar o seu estômago antes. Porque o seu estômago é o seu segundo cérebro. Bebe água quente todo dia com limão. Eu tô fazendo isso, gente, tá melhorando tudo pra mim. Eu tenho que falar a verdade, é bom. Eu recomendo isso. E ela falou, sabe, poder de ser positiva e de ser confidente. E ela falou, sabe, nesses momentos, deixa aí dessa negatividade. É difícil quando a pessoa fala isso, que eu acredito nesse poder de energia, eu acredito, mas quando você se perde, você fica assim, querendo falar coisa negativa, sabe? A minha cachorrinha Cheryl,
minha tatuagem que eu fiz pra ela. Oi? Tô backwards assim. Ela morreu e esse ano foi uma das coisas que foi muito difícil pra mim. E, sabe, a pessoa fala, eu tenho um cachorro. Aí a primeira coisa que eu quero falar, a minha morreu. Eu não quero ser essa pessoa, então. Eu fui nessa canoa e foi incrível, todo mundo. Ele contou uma história da primeira canoa. E eu achei incrível. É uma história de uma mulher, da primeira mulher. E ela teve 11 filhos. E ela falou: o filho que pegar caiaque e entrar naquela e chegar naquela ilha lá vai ser o rei, vai ser o líder de todo mundo. E o mais velho, todo mundo tava querendo ir, sabe? Tava competitivo, queria ir. Aí ela falou: mas quem que vai me levar? E ela era uma mulher grande, sabe? Ela Polinésia, Polinésia que fala, não sei. Ela tava com uma mala também grande, cheia de coisa. O primeiro filho, o mais velho, falou: eu não vou. Aí cada filho: não vou, não vou, não vou. Aí o filho mais jovem falou: mãe, eu não vou te deixar aqui, eu te levo. Todo mundo tá indo na canoa super rápida. E eles estão devagar, né? Que ela é grande, ela tem esse saco cheio de coisa. Aí ela abre o saco e ela tem um pano para um sail, sabe? Eu não sei falar assim. E ela põe, e eles vão com o vento, sabe? Eles estão indo mais rápido que todo mundo. Aí o filho mais velho fala: isso não dá, eu sou o filho mais velho, é pra mim ter isso. Aí o filho mais jovem falou: é pra você, mas a mãe falou: não, ele pode ter esse pano, mas ele tem que te trocar e te dar a orca dele, a paddle. Meu Deus, eu tô muito semi-inglês, desculpa. Aí o filho mais velho pegou o sail e ele foi. Aí a mãe e o filho mais jovem estavam indo devagar. Aí o filho mais velho estava no ar, no vento, e estava sem a remadora, a paddle, e não conseguiu entrar na ilha. Enquanto ele estava tentando tirar o pano e tudo, sabe? Ele estava no vento. O filho mais jovem e a mãe chegaram na ilha. Eles estavam tão cedo que eles foram pegar uma água de coco. Aí o filho mais velho conseguiu tirar o pano, chegou na ilha, falou: eu ganhei! Ele estava celebrando já. Aí ele viu a mãe e o filho mais jovem chegando. Ele viu que ele não ganhou, ele estava super puto, sabe? Ele falou: nunca vou ver nunca vou olhar para os seus olhos de novo. E os dois ficaram como estrelas, constelações. E eles nunca estão no sky, no ar, eu ia falar teto. Você imagina teto? Eles nunca estão em cima no mesmo tempo. Então, quando é temperatura linda, o sol, sabe, tem muito peixe no mar, é quando o filho mais jovem é a constelação. E quando tem chuva e tá numa situação ruim, tá feio, o tempo é o filho mais velho. E claro que eu contei essa história muito ruim, mas o jeito que ele contou eu achei incrível. Porque você não ganha na vida se você é o mais rico, ou o mais rápido, ou o mais poderoso. Você ganha quando você ajuda outras pessoas e quando você tem um bom coração. E eu acredito nisso. E eu parei de acreditar nisso, porque em Hollywood é tudo de quem é o mais poderoso, quem ganha mais teste, quem... E eu falei: eu tenho que ser uma puta pra ganhar? E eu decidi ir em outro lugar, e me achar em outro lugar, porque naquele lugar eu estava me sentindo muito fraca. E eu tô achando meu poder de novo. E eu decidi ir num segundo dia para canoa. E o cara da canoa me falou: Jade, sabe, tudo que você pro seu futuro já foi feito no passado. Isso me fez assim, me dá um pouquinho de medo isso, porque eu me sinto que tem muitas relações, muitas coisas, ocasiões de coisas que aconteceram em LA, em Los Angeles, que foram ruins. E pessoas sem não sei, uma ideia ruim de mim. Ou coisas negativas em mim. E até queimei uma velhinha de negatividade para tirar. Deveria ter ido para o Amazon para fazer uma. E eu voltei e ele falou isso.
Eu achei super bonito. E uma das mulheres lá na canoa, que eu nem conheci, me viu que eu tava ficando meio emocionada, e ela me abraçou. Ela falou, vai tudo trabalhar, vai tudo trabalhar. E esse grupo de pessoas, eu tava chorando também no abraço dela, sabe? E esse grupo de pessoas que eu nem conheci quase, sabe? Eu conheci 2 vezes. A gente tava no mar, viu tartarugas juntos. Eles nem me conhecem. Para eles me darem essa positividade, esse carinho, sabe? Quase estou chorando até pensando nisso, sabe? Foi tão incrível, sabe? Essas pessoas me tratando assim, comparadas às pessoas em Los Angeles que eu conheço 20 anos, que vão pisar na minha cabeça se tiver que passar para uma coisa mais legal, sabe? Amigas que não são muito amigas, amigas que querem troca, que querem coisas de você. E se você está num momento muito bom, elas estão te ligando. Quando você está num momento ruim, elas desaparecem. Eu achei incrível. Aí aquela noite eu fui comer um biscoitinho japonês num restaurante de sushi e falou tudo que é bom no seu futuro, se você já tá lá e você tem que ter paciência. Eu achei estranho, é a mesma mensagem que o cara de canoa me deu. E a coisa mais especial de tudo nessa viagem foi que a mulher que é a dona dessa poçada, eu estava na praia depois que eu fiz canoa, e ela apareceu na praia com os amigos dela. De nada, sabe? 30 anos que eu não via ela, a gente conectou aí na praia. De todas as praias em Arraial que ela podia estar, ela estava naquela praia. E eu achei muito especial. A gente se abraçou, conectou. Ela falou que ela estava com muita saudade da minha mãe, que a minha mãe era uma bruxa. Não assim uma bruxa ruim, mas uma bruxa assim poderosa. Eu acho que eu sou também. E quando a minha energia tá boa, eu posso manifestar muitas coisas. Por isso que eu tô aqui tentando estar nessa energia positiva. E aí eu também reconheci a filha dela, que eu conhecia como bebê. A gente viu as fotos da gente pequenininhas e foi muito especial. Aí eu fui para Caraíva, e a minha namorada não foi, mas para Caraíva é um outro barco que você tem que levar, que é assim, meia hora fora. E é uma ilha pequeniníssima e linda. E eu fui lá sozinha, e eu tava meio assim, sentindo meio triste, né? Que tava todo mundo em grupos e eu tava sozinha. Mas essa tristeza virou uma alegria, que eu tô gostando da minha companhia de novo. E acho isso muito importante. Se você tá perdido, é melhor, em vez de procurar por fora, procurar por dentro. Eu tô aprendendo isso de novo. E eu sempre ouvia a pessoa falar isso, eu falava, tá bom, vai tomar no cu. Mas agora eu acho que eu tô começando a acreditar nisso. Fui para Caraíva, achei um lugarzinho para sentar, comprei uma água de coco. A menina que era a minha waitress, ai, como que fala? A menina que me ajudou, o nome dela era Jade, que achei louco. Eu conheci a não era a mãe dela, mas a mulher do pai dela. É uma mulher chamada Cristiana e ela foi para a escola com Wagner Moura. Eu falei, oh, legal. Ela era de teatro também, ela vai me dar umas recomendações. E é assim que eu tô movendo. Dia por dia, eu tô fazendo o que eu quero fazer e eu tô acreditando que no final vai acontecer. Então, eu decidi fazer esse diário para todo dia eu ficar melhor com o meu português e todo dia eu conectar essas coisas energéticas. Ai, eu sei que eu tô falando muita coisa ruim, mas tá ficando mais e mais fácil. Então, a gente foi para Caraíva, voltamos, tadinha da minha namorada, voltamos pro Rio. E ela me ajudou a entrar no meu Airbnb maravilhoso. Eu tô na Copa, no coração da Copa. E eu tive o meu primeiro dia aqui. Eu corri, eu falei que eu ia correr 3 milhas, que é. Eu não sei o que é isso em quilômetros, mas estou também aprendendo quilômetros, mas eu corri 1 milha. Foi difícil para mim, eu não corro. Uma das coisas que eu tô aqui é pra ficar comendo celulite na minha bunda. E eu tava o dia todo escrevendo e-mails, comprando as minhas coisinhas pro meu apartamentinho. Eu fui pra praia, a praia tá meio suja hoje porque choveu. Conectei com o meu amigo Marco.
E eu decidi que eu vou escrever um show de uma mulher, um monólogo na minha vida. Talvez isso ajude. E eu quero conectar com pessoa que gosta de mim, sabe? Muito tempo eu fazia comédia e pusia online. E a maioria dos meus fãs eram fãs de outras pessoas que me acharam em podcasts desses comediantes americanos, mas agora eu quero achar a pessoa que conecta comigo e quem eu sou agora e quem eu tô tentando ser. Então, se você gosta e quer ouvir uma história, me fala. Eu vou continuar a fazer isso, eu vou tentar todo dia, mas não sei se vai rolar. Mas, se você gostou, me deixa uma mensagem e amanhã eu vou fazer canoa, então eu te conto disso depois. E então, alegria que eu consegui fazer. Então, um beijão, tchauzão, a gente se vê amanhã.